Eu queria aqui continuar aquele assunto sobre essa visão unificada da realidade, que vai nos levar a uma meta-teoria de toda a realidade fenomênica, coisa que já foi, sinalizada na grande síntese e em toda a obra de Ubaldi, em especial naqueles 3 livros que é a espinha dorsal da sua visão, ou melhor, 4 livros, seria a grande síntese, Deus e o Universo, o Sistema, Gênese e Estrutura do Universo e Queda e Salvação. Mas a gente ainda não chegou numa metateoria no verdadeiro sentido do termo. A ciência caminha, alguns expoentes da ciência, os vários ramos, tanto nas ciências físicas, quanto biológicas, quanto humanas, elas caminham rapidamente para chegar nisso. A única coisa que impede eles de deslancharem, a meu ver, é a falta de abraçar completamente a intuição deles próprios. Existe esse preconceito. Mas eles vão chegar lá, eu acredito. Os métodos do mundo vão se revelar incapazes e eles vão ser forçados a maturar interiormente. Bom, voltando ao ponto aqui. Vejam só, como eu estava dizendo, espírito e matéria e todos os 50 tons de cinza entre os dois, eles são tudo constituídos pela mesma essência, coisa que o Ubaldi chama de substância, lá na grande equação da substância. E isso já é algo que veio sendo revelado desde o início, dos primórdios da civilização. A obra monística do apóstolo Jacobi apenas expressou isso de uma forma nunca antes vista. E também o autor que transcreveu isso vivenciou isso numa forma nunca antes vista. Essa é a novidade. Mas o princípio é sempre o mesmo. Então, olha só, lá no Emmanuel, psicografado pelo Chico, ele fala já disso. Olha só, é lícito considerar-se espírito e matéria como estados diversos de uma essência imutável. Estados diversos que estão em transformação incessante, Heráclito, numa essência imutável, que não muda nunca, Parmênides, chegando-se dessa forma a estabelecer a unidade substancial do universo. Dentro, porém, desse monismo físico-psíquico, perfeitamente conciliável com a doutrina dualista, faz-se preciso considerar-se a matéria como estado negativo e o espírito como estado positivo dessa substância. Você percebe? O dualismo não é negado quando você coloca uma visão mais ampla ainda. Você, na verdade, você explica por que esse dualismo existe e como se dá a dinâmica desse dualismo, com uma mecânica universal, mecânica em termos de leis e princípios. Então, olha só que interessante, o monismo ele consegue explicar por que duas coisas se relacionam num nível ou muito violento, ou menos violento, ou ainda de forma mais nobre ainda. É a evolução desse dualismo fenomênico universal. Então, assim, isso explica porque os povos, num estágio primitivo, eles têm contato um com o outro de uma forma violenta, através de guerra, ou como um casal de ogros se interagem entre si através de sexo selvagem, xingos, traições, agressões. Um casal mais elevado, mais astuto, se interage entre si em formas de interesses, ao seu corpo, o que o senhor pode me dar em troca de prazeres, de ideias e tal. E um casal ainda mais elevado interage, ou nações vão se interagir de formas mais sutis ainda, buscando uma ajudar a outra em prol de algo mais profundo que às vezes eles mesmos não conhecem. Então eles não buscam aspectos sensórios, mas um aspecto mais profundo de alma. Então a interação vai evoluindo conforme você ascende na escala evolutiva.
Os relacionamentos são assim, né? As relações entre as nações, né? A geopolítica é assim, a relação entre coletividades se dá dessa forma, e por aí vai. Você tem uma evolução do egoísmo, né? O egoísmo vai sendo expandido, vai sendo diluído de forma a abarcar cada vez mais pessoas, comunidades, fenômenos. Você abarca mais saberes, você considera escalas mais amplas de espaço, de tempo, de visões de mundo, e daí você vai chegar a um limite que isso vira um altruísmo, né? Um amor universal. Deixa de ser egoísmo, de certa forma, e vira um egocentrismo, que é uma valorização da sua essência, né, do seu ser, mas, ao mesmo tempo, você é profundamente altruístico, doador. Você é tanto valorizador da sua essência, quanto se preocupa em harmonização do mundo que exorbita você, né? Esse é o amor universal. Então, o monismo, né, a aquisição dessa visão vai fazer com que a humanidade caminhe para esse tipo de amor universal ao longo de milênios e milênios. Você precisa saber tudo aqui, todas essas coisas esboçadas? Não de forma assim, não de forma de estudo, né? Uma pessoa pode já ser monística sem usar os termos, palavras que eu estou usando aqui, claro. Mas o mais importante é que duas pessoas com um grau de consciência elevada, elas vão automaticamente se sintonizar e se relacionar de verdade. Essas pessoas vão se encontrar em vida, às vezes vão se casar, ou vão ter os filhos que estão com a mesma sintonização, ou vão encontrar num determinado momento de sua vida essas pessoas, né, que estão com essa sintonização. Muitos falam que são por acaso, mas não há nada por acaso. Já existe uma sintonização prévia, um planejamento prévio que foi feito lá no plano extrafísico. Então, isso é muito interessante. E apenas uma teoria, uma metateoria que leve em consideração fatores não físicos, né, que leve em consideração a intuição, que use da intuição, apenas uma metateoria desse tipo vai conseguir resolver os problemas com os quais a humanidade está se defrontando hoje em dia e não está conseguindo resolver de jeito nenhum pelos métodos intelectivos sensórios, que estão, diga-se de passagem, orientados pela e para a matéria. Isso explica, em larga medida, porque muitos humanistas, que no fundo são pseudo-humanistas, não conseguem resolver a questão coletiva da humanidade. Quando você fala em conscientização, com essas pessoas, eles pensam conscientização de classe. É verdade que existe uma divisão de classe, existe uma luta, um conflito de classe. É verdade que a distribuição de riqueza desse planeta é um absurdo, né? É uma coisa doentia. Uma pessoa possui 100 mil vezes mais renda do que outra, né? Ou 1 milhão, 10 mil vezes mais patrimônio do que outra. É uma coisa doentia. Por isso, eu não quero dizer que tudo deva ser nivelado em todos os níveis. Mas a gente não está operando de acordo com as leis naturais, né? Esse é o ponto central. E esses humanistas não percebem isso porque a percepção disso é um trabalho todo interior, que vai acabar se manifestando na atuação exterior de uma forma sem igual. Então, quando a gente fala em consciência, né, quando uma pessoa que vem em profundidade fala de conscientização, ela quer dizer conscientização, você mesmo vai se conscientizar, vai entrar em contato com a essência da realidade e, a partir daí, você vai manifestar isso em sua vida particular, da sua forma. Cada um vai fazer isso de uma forma, porque nós temos uma enorme diferenciação. Então, vejam só que interessante. Enquanto isso não for levado a sério, nada vai se resolver. Isso aqui eu falo com certeza absoluta. Enquanto essa cosmovisão não for incorporada pelas pessoas,
a vida não vai mudar. Vai mudar só que pelo mal, pela atuação da lei máxima, né? Não por nós estarmos aderindo a essa lei máxima, que, diga de passagem, é da qual todas as leis naturais derivam, desde as mais elevadas, morais, né, espirituais, até as físicas, passando pelos vários psiquismos, né, a alma, né, o corpo astral, etérico, e chegando até o nível biológico e até chegar ao nível químico e físico, né, que é a realidade mais concreta. As pessoas pensam que todas as coisas sutis promanam do nível mais baixo, mas como é que do menos pode nascer o mais? E em termos qualitativos eu estou falando aqui. Isso não tem nenhuma consistência, né? Então a gente está nesse impasse. E a gente precisa resolver isso. Mas no próximo vídeo eu vou ainda falar um pouquinho mais a respeito disso. Até a próxima.